Boa tarde, queridas irmãs da MCM, da Igreja Batista da Capunga. É um prazer grande estar aqui e poder trazer a palavra de Deus hoje. Agradeço à irmã Maria Marques pelo convite e gostaria de dizer que eu escolhi o tema, um modelo de mãe e de avó para hoje. Que modelo é este? Que modelo é este? Como a gente, às vezes, quando a gente não conhece modelos, né? A gente termina errando, a gente termina falhando. Mas eu quero apresentar modelos hoje para nós, modelo de mãe, modelo de avó, modelo de sogra, modelo de nora, que coisa boa, não é? E eu quero, assim, ler aqui no Salmo 145, o versículo que eu escolhi para iniciar esse estudo é o Salmo 145, versículo 4, que diz assim: Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. É isso que o Senhor Deus espera de nós, que a gente possa anunciar o que Deus tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, anunciar aos nossos filhos, nossos netos, aos nossos familiares. E eu posso dizer que já 5 gerações têm anunciado, a geração dos meus avós que anunciaram aos meus pais, os meus pais que anunciaram aos seus 9 filhos, os 9 filhos receberam e eu recebi o anúncio que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e eu aceitei e passei para os meus 4 filhos. E agora os meus 4 filhos estão ensinando aos 4 netos. E vai chegar mais um agora em julho, que é Mateus, filho de Carol e de Marco. Então veja bem, 5 gerações, uma anunciando a outra geração o que Deus tem feito por cada um de nós. Como Deus pode nos redimir dos pecados, nos salvar e garantir vida eterna. É isso que Ele espera de mim e espera de você. Mas eu pedi para que você pudesse trazer uma foto da sua família. Eu acho que você trouxe uma foto, você pode mostrar aí, não é? Eu quero mostrar a foto da minha família. Eu trouxe essa aqui, não está toda completa, está faltando Marco, o esposo de Carol, e a barriguinha dela, que não está aqui ainda grávida, não é? E aqui tem os 4 netos, os 3 filhos, André, Anderson e Alexandre, e a minha filha Carol. E as minhas 3 noras, uma já está no céu, é essa de azul, a de Gé, Deus a levou para o céu. E aqui está os meus 4 netos. Então, é uma alegria muito grande. Me casei com o pastor Apolônio Lins Cavalcante e daí veio essa linda família, a abençoada família, família abençoada por Deus. Você tem a sua família e você sabe que a sua família também é abençoada por Deus. Eu gostaria de dizer que nós precisamos desse modelo de ser mãe e avó, uma mãe intercessora, uma mãe educadora, que exerce o ministério com esperança, lutando, sorrindo, chorando pela vida de seus filhos adultos, orando sempre. Então nós precisamos confiar que Deus está no comando de nossas famílias. Eu quero assim dizer que eu trouxe um exemplo. O primeiro exemplo que eu quero trazer se encontra no livro de Ruth. É a história de uma mãe, de uma nora, de uma sogra, de uma nora, a história de uma mãe, de uma outra mãe e também de uma vovó. Então eu quero sim ler para vocês aqui a história. E antes de ler, eu gostaria de lembrar. O nome do livro chama-se Ruth, mas a história mesmo é de Noemi. E Noemi é a personagem principal. Ela vai com seu esposo morar em Moabe. Ela sai de Belém, onde eles moravam, a terra do pão, onde eles moravam com seus 2 filhos, sai de Belém e vai morar em Moabe. Por um tempo, porque lá na terra do pão estava faltando pão, existia uma fome grande e eles foram para Moabe. Lá seus filhos casaram com moabitas, mas ela perde o seu esposo morre.
e depois de 10 anos morrem seus filhos. Parece uma história muito triste, e é. Perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos. E ela fica, ela e as 2 noras. Imagine quanto sofrimento para Noemi. E ela resolve voltar para sua terra, para Belém. Ela resolve voltar. E suas noras querem voltar com ela. Não, nós iremos com você. Mas ela se despede. Não, vocês podem voltar para a casa de seus pais, para a sua terra. Não precisam ir comigo. A Orfa chora, se despede. Diz assim, então, de novo, choraram em alta voz. Orfa deu um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth é como se fosse uma filha amada, uma filha de Noemi. Claro que Noemi foi uma mãe tão boa para seus filhos, que suas noras a amavam. Geralmente é assim, né? Quem é boa mãe também é boa sogra. Ela era uma mãe tão boa para seus filhos que suas noras a consideravam também como uma mãe. Mas veja bem, a Ruth disse assim, não, eu não quero ir. E fala assim, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que você pousar, ali pousarei eu. Este é um texto muito utilizado em casamento, inclusive no meu casamento. E continua a declaração daquela nora: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E aí Noemi percebeu que Ruth estava decidida e continuaram a viagem. Chegando em Belém, aquelas senhoras que conheciam Noemi, aquelas amigas disseram, chegou Noemi, não é esta Noemi? E ela responde, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Vejam bem, Noemi estava num momento tão triste, de tanta depressão, que realmente coloca toda a sua amargura no próprio Deus, no nosso Deus. Mas Deus estava no comando da história dela, no comando da história de Ruth. E elas chegam ali em Belém, inclusive as amigas ficam assustadas com tudo isso, e ela conta a sua história, mas Deus muda a sua história, porque Ruth conhece Boaz e vem aquele romance tão bonito, e os 2 terminam se casando. E agora eu quero ler no capítulo 4, do versículo que diz assim, assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Não sei como foi o momento da sua maternidade. Eu me lembro que um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu fui mãe a primeira vez. Claro que todas as vezes, mas a primeira vez tem algo significativo em nossas vidas. Muda muito a nossa vida. E Ruth ali foi abençoada, casou com Boaz e teve um filho. E esse filho, ele se chamou Obed, e ele veio ser o pai de Jessé, que é pai de Davi. Davi é um bisneto de Boaz e Ruth. As mulheres daquele local falaram assim, e aí, Noemi? E aí, Noemi? E disseram a ela, né, que Deus tinha sido bondoso para com ela. Diz assim a palavra de Deus, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Sim, é um consolo para ela. E naquele momento, Ruth simbolizava uma filha para ela, uma filha
que agora estava dando a ela um neto. Que alegria! Mas eu quero agora ainda falar de um outro exemplo aqui na Bíblia. Eu quero em 2 Timóteo, que você possa abrir 2 Timóteo, a parte da Bíblia que vai falar sobre uma outra mãe e uma outra avó. São exemplos para nós, são modelos que nós precisamos realmente copiar, nós precisamos realmente ter como modelo de vida. Eu quero ler para vocês 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo vai dizer: lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Olha, o apóstolo Paulo diz assim, elogia a fé de Timóteo, mas elogia a fé também da família, porque Eunice, a sua mãe, o nome da minha mãe não é Eunice, e a avó dele, Lóide, tinham ensinado os caminhos do Senhor, tinham ensinado a palavra de Deus, e logo agora ele se converte a Jesus Cristo, toda a família. O pai não fala apenas que ele era grego, e eles assim têm essa transformação. Quando Paulo conta a história que em Atos 16 ele chega e encontra Timóteo, ele se surpreende como ele tinha assim boas referências sobre a vida de Timóteo. E ele fica encantado com a vida de Timóteo. Timóteo passa a ser um pastor e o acompanha com ele nas suas viagens missionárias. É um discípulo, ele chama até de filho espiritual. Não sei se você tem um filho espiritual, se você tem uns pais espirituais, aqueles que levaram a Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele coloca, ele honra aquela família. Ele diz assim da alegria dele, de saber da fé firme de Timóteo, da mãe de Timóteo que ensinou nos caminhos do Senhor, Eunice, e da sua avó, Lóide. É um exemplo para você, é um exemplo para mim, é um exemplo para todas nós. Nós desejamos, sim, que os nossos filhos pratiquem os ensinamentos que estão na Bíblia, que os nossos filhos também pratiquem o que nós ensinamos como mãe e avó, nossos filhos e netos. Nós precisamos ser uma mãe intercessora, educadora, esperançosa, lutadora, zelosa, cheia de amor e de coragem. Hoje nós vimos aqui o exemplo dessas mulheres, e Deus nos convoca para seguir este modelo que se encontra na Bíblia, o modelo de glorificar Deus e anunciar Jesus Cristo aos nossos familiares. Por isso, vigie e ore, tenha fé e esperança, não desista. Muitas vezes as mães ou avós se sentem culpadas porque os filhos ou netos não seguiram o caminho, mas eles têm as escolhas e você fez a sua parte, cumpriu a sua missão. Aguarde, ore, confie que o que você plantou realmente dará fruto. Por isso, você seja um exemplo de amor e de coragem. Eu gostaria também de ler uma frase de Abraham Lincoln. Ele dizia assim: eu me lembro das orações da minha mãe. Elas me acompanharam, elas me seguiram por toda a vida. E você? Tem orado por seus filhos, orado por seus netos? Eu digo sempre aos meus netos, eu oro sempre por vocês. Eles agora estão estudando nesse horário e eles sabem que a avó está orando por eles. Então nós precisamos estar sempre em oração por eles. Eu quero assim dizer, parabéns, querida mamãe, pelo que você realizou, que você realiza hoje. Não desista dos seus filhos, mesmo adulto. Influencie eles, ajude a eles. Parabéns, querida vovó, também. Você é uma avó privilegiada, é uma mãe privilegiada, porque você tem um modelo, o modelo que se encontra na palavra de Deus, o modelo de mulheres que foram mães e avós que abençoaram vidas.
e você está sempre abençoando seus filhos e seus netos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.